Queridos, em primeiro lugar, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor e dizer-lhes da minha alegria imensurável de poder estar esta noite participando de mais um ano nesta conferência assembleana promovida, organizada pela Faculdade Pfeiffer. E já de antemão quero agradecer ao pastor Abigail, pastor Abinair, homens por quem eu tenho estima, admiração, e estendendo a todo o ministério, a diretoria desta igreja e obviamente a diretoria desta faculdade. Quero louvar a Deus pela vida destes abnegados servos que não têm medido esforços para formar homens e mulheres no caminho de Deus. E outros sim, preocupada com estes dias que vivemos, em preservar o avivamento. São homens que eu não teria a ousadia de chamá-los de companheiros, haja vista que eu não estou à altura, mas eu quero ter a ousadia de chamá-los de amigos. Quero agradecer a todos e fazer menção do pastor Claudeir, que é com quem temos mantido contato, temos uma amizade em particular, então quero agradecê-lo e a todos os demais. E os amigos que estão aqui presentes, como o presbítero Ricardo, tantos outros, Rodrigo, e tantos demais que, sabedor de que estaria aqui, estão aí orando por mim. Que Deus recompense-os ricamente. Queridos, eu quero convidá-los a ler um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Capítulo 38 e o versículo 1. Está escrito, quero tomar por base tanto o capítulo 38 como o capítulo 40. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 38 e depois o último do capítulo 40. O primeiro versículo do capítulo 38 tem uma declaração que diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Capítulo 40, o último versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Soberano Deus, queremos te louvar. Use o meu pulmão, a minha garganta, e me dê graça para falar a tua palavra diante desse tão grande e sábio povo, em nome de Jesus, amém. Por bondade, aqueles que podem, tornem os vossos assentos. Queridos, tomando por base esse texto, haja vista que o tema proposto é a provocação de um avivamento. Quando nós observamos os dias que vivemos, as mutações tão constantes, quando nós
observamos para o crescimento da tecnologia, da era digital, da qual somos uma geração que desfrutamos dos benefícios que ela assim nos propõe. E queira quer não, todos estes benefícios trazidos por este crescimento ideológico, por estas descobertas, aonde eu estava ouvindo uma entrevista de Marco Polo, como também ratificada ou posteriormente por Augusto Cury, onde ele dizia que uma criança de 7 anos, hoje, ela possui mais informações do que o imperador de Roma na sua época. E a dificuldade é para administrar e desenvolver estas informações. E queira que não, no contexto espiritual, de uma forma direta ou indireta, ela nos atinge. Em sua maioria, é muito bom. Mas queira que não, sabemos que não somos super crentes, nem super-heróis. E muitas vezes somos bombardeados por aqueles que avançam, eles nos provocam, mesmo querendo, mesmo não querendo, a acompanhar estas mutações constantes. E muitas vezes nos desgastamos, quantas vezes somos afligidos. E como nós não somos super-heróis, somos meros seres humanos, passivos de erros. E quantas vezes não somos tentados a desistir, porque fomos acusados de alguma, ou acometidos de alguma coisas, ou algumas coisas que não nos condiz à realidade. Então, quando nós observamos o texto, quero tomá-lo por base para falar de 4 períodos tenebrosos, aonde a insensibilidade permeou, aonde a ausência da presença de Deus foi perceptível, aonde precisava de alguém para provocar. Quando nós deparamos com os escritos de Isaías, a Bíblia nos leva a um contexto literal, histórico, verídico, que nos traz inspirações, que nos traz motivações e que nos provoca a não somente ouvirmos, estudarmos, mas simplesmente a vivê-lo. Quando nós observamos a descrição, quando Isaías começa a contar a visão que teve da parte de Deus, o contexto anterior mostra um período caótico, devastador no contexto espiritual, a ponto que a Bíblia fala que as camadas de Israel foram ludibriadas por esta insensibilidade, a ponto que o contexto da monarquia, o contexto social, o contexto profético sacerdotal havia também esfriado. Os irmãos vão de convir que quando Isaías começa a descrever a visão, ele traz à tona estes 4 períodos avassaladores no contexto sócio, político, econômico e, sobretudo, espiritual no meio do povo de Deus. Vejam que na descrição de Isaías, ele começa falando, visão que teve Isaías, filho de Amós, o profeta. Então ele mostra nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Quando nós debruçamos um pouco
acerca do período de Uzias, nós deparamos-nos com um período de incertezas. A Bíblia mostra que o rei Uzias era um homem temente a Deus. Está no texto bíblico que Uzias andava segundo a vontade de Deus, a ponto que Deus o engrandeceu de uma forma tremenda. Os irmãos hão de convir que a Bíblia fala que Uzias se tornou tão conhecido ao ponto de se ensoberbecer. A Bíblia diz que ele ficou conhecido, além do contexto monárquico, como também um grande engenheiro, descobridor, provocador de ciências. A Bíblia diz que Uzias teve a criatividade de inovar, de revolucionar o contexto militar, bélico, porque a Bíblia diz que foi ele que criou, que estabeleceu para o povo de Israel um homem que tinha um exército de guerreiros, mais ou menos de 307 mil guerreiros, e ele veio com os escudos, capacetes, proteção. Uzias foi tão criativo que a ciência se tornou palpável aos seus dias, a ponto da Bíblia dizer que ele inventou máquinas de guerra, máquinas que colocavam-se nas muralhas de atirar pedras e nas esquinas de atirar flechas. Então Uzias ficou tão grande que a Bíblia diz que a sua fama chegou longe, até no Egito, e ultrapassou as fronteiras. Agora, como Uzias ficou grande, Uzias cresceu, Uzias se ensoberbeceu. Quando ele ensoberbece, ele esquece que a unção que estava sobre ele era a unção de rei, e não a unção sacerdotal e nem a unção profética. Haja vista que nós, no contexto bíblico, vemos que a unção para rei era justamente o gestor, o administrador político. A unção sacerdotal era para um homem representar o povo diante de Deus, e a profética era um homem representar Deus diante do povo, cada um na sua parte. Portanto, a Bíblia mostra que a fama, o crescimento do gestor, do rei Uzias, que queira que não, esta unção sobressaía no contexto cívico sobre as demais, porque ele tinha a obrigação do sustento, de gerir a nação. Então ele esqueceu, a fama foi tão grande, que ele quis a unção fazer o que era do sacerdote. Um dos nossos maiores problemas hoje é que quando Deus resolve levar o nosso nome mais adiante, não generalizo, a gente esquece desse princípio e já não queremos mais respeitar outros que estão acima ou um pouco abaixo de nós. Então Uzias pega o incensário e quer entrar no santuário para oferecer sacrifício. É quando o sumo sacerdote, encorajado pelos 80 sacerdotes que o auxiliavam, enfrentaram Uzias dizendo: você não tem direito de fazer isso, você é o rei, mas sacerdotes somos nós. Você entende do questão política, mas da espiritual é com a gente, não entre nesse negócio. Só que Uzias não deu ouvido, e Deus o feriu por lepra. Uzias agora é afastado do rei, mas ele gera um período de instabilidade política e econômica no meio de Israel. O período de Uzias foi um período de crises nestes dois viés, político e econômico, porque agora afastado, havia incerteza. Só para os irmãos entenderem, claro,
Só para dar sentido, eu usei o termo a entender, talvez um pouco forte, mas os irmãos vão de convir o que nosso país está vivendo. Simplesmente por questões políticas e econômicas, as incertezas que traz para os investidores, até para nós, cidadãos comuns. Então, isto aconteceu no período de Uzias, dentro da nação do povo de Deus. Agora havia uma incerteza, porque Jotão, ainda novo, ficou com a parte política e administrativa, e Uzias descartado, vivendo, esperando em uma casa separada. Agora havia incerteza, o que ele deixou, e agora no período de Jotão, a coisa se agrava, porque como não havia uma certeza política e econômica, desenvolveu-se uma crise social, uma crise que atingiu do palácio a mais simples chopana dentro de Israel. Então a crise assolou, a crise social devasta todo o contexto. E quando os irmãos hão de convir que a Bíblia diz que quando o rei Uzias morre, veja que Isaías descreve na visão uma situação sem precedente. Isaías mostra uma situação tão deplorável de esfriamento, de insensibilidade, que Isaías mostra dizendo o seguinte, que habitava no meio de um povo impuro e de impuros lábios. Veja que a crise estava tão devastadora no período de Uzias e Jotão, que Jotão, agora na morte de Uzias, mesmo a Bíblia dizendo que Jotão era um menino bom, era um rei que adorava a Deus, até tentou reparar algumas coisas, mas não foi capaz de promover um grande avivamento. A Bíblia diz que ele restaurou uma porta no santuário, portanto não teve a ousadia de provocar a presença de Deus de volta lá dentro. Então ele desenvolveu um bom trabalho, mas a crise assolou, que Isaías diz que o povo estava comparado por Deus como um corpo apodrecido, desde a planta do pé até o couro cabeludo, e pior, que não queria ser sarado. Então a Bíblia diz que quando Jotão passa 16 anos no poder, depois de suceder o pai, que é um dos reis que mais reinou sobre o povo de Deus, cerca de 52 anos. Agora, depois de 16 anos, o rei Jotão morre. E quando o rei Jotão morre, a coisa vai agravando, porque a incerteza permanecia, a crise social, e ele deixa um legado de ameaça de guerra. Quando o rei Acais, seu filho, assume o poder, ele assume debaixo desses 3 períodos: incerteza, crise social, sobretudo espiritual, e agora a crise bélica. Por quê? Porque a Bíblia diz que o rei Peca do norte, o rei Rezim da Síria, quis devastar a Israel, a Jerusalém, ameaçou a destruir e invadir Jerusalém, a ponto que Acais foi convocado para fazer parte de uma coalizão militar para devastar a Síria, o reinado de Tiglat-Pileser. Mas como ele recusa, agora ele enfrenta o 3º período, que era de guerra, um período devastador, quando ele recebe a ameaça que Jerusalém ia ser destruída. Quando ele recebe a ameaça que Jerusalém ia ser destruída, então ele rasga a veste, ele se estremece e não sabe o que fazer. É neste interim que Deus o auxilia, é neste interim que Deus se predispõe para provocar um avivamento. Então o rei Acais não percebe, não tem a percepção do contexto espiritual, estava voltado para o cargo, para a coroa, para a função, e esqueceu do espiritual. Aí Deus é tão bondoso que vai aonde estava o profeta Isaías e o manda a subir ao palácio para dialogar com o rei Acais. A Bíblia diz que quando Isaías chega no palácio para falar com o rei Acais, a palavra era motivadora. Isaías diz a Acais: não temas e não perturbe o teu coração,
na nossa linguagem, Acais, não perda uma noite de sono. Rei Acais, escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi: eu livrarei Jerusalém por amor ao meu servo Davi. Eu te livrarei da mão dos teus acusadores. Só que o rei Acais estava vivendo tão insensivelmente que a Bíblia diz que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele menospreza Isaías, e Isaías vai incisivamente o motivando, dizendo: Acais, escuta, rapaz, se tu não estás acreditando, olha o que Deus está te dizendo. Pede um sinal que ele será com você. Ainda que o sinal que tu peças seja alto feito os céus, ou profundo feito a profundeza da terra, aonde tu pedires um sinal, ele dará que será com você. Ora, o rei Acais menosprezou, olhou para o profeta e disse simplesmente: não tentarei ao Senhor meu Deus. E assim recusou a ajuda divina. A situação continuou. Agora o período era pior, a situação era agravante. Então a Bíblia diz que ele, em vez de olhar para um grande avivamento, para espantar a crise, ele vai em busca do braço do homem, ele vai em busca do socorro do homem. Politicamente, ele pede socorro depois de uma grande devastação ao rei da Assíria, a Tiglat-Pileser, o pior e a maior nação política e bélica e econômica do momento daquela época. Então o rei da Assíria resolve o socorrer. A Bíblia diz que Acais, ele vai agora pagar impostos exorbitantes do preço do aluguel. Ele agora predispõe tornar Jerusalém um vassalo do Deus da Síria. A Bíblia diz que quando o rei Tiglat-Pileser recebe a proposta, é quando ele invade as tribos do norte. Ele destrói as tribos do norte, liderada por Peca, o rei de Israel. Leva-os cativos para a Síria e traz os moradores de Ava, de Cuta, Servafaim, cidades assírias, para morar em Samaria, capital de Israel. Ele também devasta Rezim, rei sírio, e agora ele traz livramento político e bélico para Jerusalém. A Bíblia diz que Acais ficou tão satisfeito que se esqueceu de Deus e foi para Damasco, aonde havia sido conquistada a capital síria. Então agora ele pega um grupo de sacerdotes. Olha como estava a situação. Agora a crise da incerteza, a crise social e a crise de guerra, agora estava na iminência uma mera e terrível crise espiritual, porque o rei Acais pega os sacerdotes e leva-os para Damasco. Para quê? Para estudar, para aprender a adorar os deuses da Síria, porque para ele agora os deuses da Síria era o Deus do momento. Foi o Deus da Síria que livrou Israel das mãos de Peca e Rezim, a ameaça contundente. Então uma situação parecia favorável. O rei Acais provoca uma idolatria sem precedente dentro do povo de Deus. O rei Acais provoca um período espiritual decadente no contexto do reino do sul, a ponto que a Bíblia diz que ele estabeleceu altares nos montes, ele estabeleceu estátua no lugar do sacrifício, ele fechou a porta do templo central, ele fechou o santuário de Deus para ninguém mais adorar o Deus de Israel. Agora a crise espiritual é sem precedente, a ponto que o povo agora entra em situação aberrante. Queimavam os seus próprios filhos, o povo de Deus. Olha que situação. O povo de Deus, o povo gerado de Abraão, agora queimava os filhos em sacrifício aos deuses da Síria. Até o próprio rei Acais estava nesse interim. Então a Bíblia diz que agora o período era de desafio. A situação era tão contundente, agora a situação quase que generalizada. O povo corrompido,
a situação bélica devastada, a situação política acabada. Por quê? Porque diz a Bíblia e a história que todas as nações que tinham relacionamentos diplomáticos com Jerusalém romperam este relacionamento. O Egito, a Jordânia, Cisjordânia, nações circunvizinhas romperam, fecharam as fronteiras, porque agora Jerusalém se tornou escravo dos assírios. Os assírios, que diz um contexto histórico que tinha uma prática de que todas as nações que eram seus vassalos andavam com um arame no nariz, envergado como sinal de submissão. Agora aquele povo se torna escravo dos assírios. A coisa ficou séria, mas dá-se para entender no contexto histórico que no meio do caos, no meio da insensibilidade, no meio do esfriamento espiritual, ainda tinha um grupo de remanescentes, ainda tinha alguém que esperava um agir de Deus, ainda tinha alguém que orava para a volta de um grande avivamento. Tinha um grupo de adoradores que não se continha quando olhava para os montes, que via os israelitas, os hebreus, queimando incenso aos deuses da Assíria. Eles não conformavam, eles elevavam a voz e diziam em cântico, em forma de oração, como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? Mas eles ainda numa esperança diziam, o nosso socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele que guarda a nossa entrada e é Ele que guarda a nossa saída. Ainda tinha uma nação remanescente esperando a volta de um grande avivamento. Corrupção, idolatria. Agora o período era de desafios. Agora o período era de desafios. Aí a Bíblia diz que o rei Acaz morre. E Ezequias, seu filho, assume o poder. Olha a bomba que ele pega. Sacerdócio, na maioria corrompidos. Músicos corrompidos. A maioria do povo corrompida. Cenário político devastado. Como resolver? Só que Ezequias é tremendo. Ele sabia que a situação era tão caótica que não ia depender da coroa nem da função. Porque tem coisa que o cargo não resolve. Tem coisa que não se aprende em sala de aula. É bom estudar. Quanto mais estudo, melhor. Mas tem coisa que a gente não aprende lá. É aqui que Ezequias descobre que para resolver aquela situação não ia depender do contexto político. O que ia resolver era um grande avivamento. Ele vê que para resolver aquela situação tinha que trazer a presença de Deus de volta. Tinha que ter os cultos que tinha de primeiro no começo. Tinha que ter os sacrifícios que tinham no começo. Tinha que ter a confiança em Deus que tinha no começo, nas histórias que os papais contavam. O interessante é que os homens que provocaram a nossa nação e outras da nossa era, eles provocaram não pelo conhecimento, mas pela ousadia. Como não lembrar de Charles Finney, provocador de um grande avivamento, que a história diz que aonde ele chegava a pregar, às vezes chegava em uma fábrica, os trabalhadores paravam as máquinas para o ouvir. Em poucos minutos, os funcionários eram embriagados pelo poder do Espírito Santo.
o avivamento caía. O que dizer de Spurgeon, o homem que era detentor de gota úrica, depressivo, pregava um sermão, passava dias dormindo por conta de gota úrica. Eu sei o quanto incomoda, porque às vezes eu termino de pregar e tenho que chegar no hotel, colocar a perna para cima, porque eu também tenho esse contexto. Inclusive meu joelho está com uma semana cheio de água, já tirei 80 ml, mas ainda está no mesmo contexto. Ou seja, é preciso às vezes, a gente não entende o que nos move. O que dizer de Dwight Moody, provocador de grande avivamento? O que dizer de Wesley? Olha onde eles provocavam as nações, eram provocando Deus. O que dizer do nosso contemporâneo, quando na década de 40, um grupo de seminaristas americanos foi à Inglaterra visitar a casa ou o histórico de John Wesley. E diz a história que quando aquele grupo de seminaristas chega na casa de John Wesley, o Cicerone sai mostrando os pontos turísticos e as evidências. Aqui era a escrivania dele. Os jovens choravam. Aquele grupo de jovens com ambição de viver um grande avivamento. Aqui era a cama onde ele dormia. Aqui era a Bíblia que ele pregava, que ele lia. Aqui era onde ele sentava. Aqui era a cadeira que ele orava. Olha a marquinha do joelho dele. Final da tarde terminou a visita e os seminaristas voltaram para o transporte. Quando foram fazer a contagem de reconhecimento, faltava um moço. E aquele moço, agora vão procurar quem é que está faltando, onde é que a gente encontra ele. Aí voltam para a casa de Wesley, vão em todos os cômodos e não encontram. Quando entra na sala que Wesley orava, o jovem estava lá de joelho. E quem era orando? E qual era a oração daquele jovem? Senhor, tu avivaste esta nação pela boca e a vida de Wesley. Me usa também. Eu estou aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Quando ele orava, aí o mestre, o Cicerone, chega no ombro dele e coloca a mão. Billy Graham, levante, meu filho, o nosso ônibus já vai. Levante, levante, o nosso ônibus já está indo. Quem é Billy Graham? O homem que é conselheiro e foi por muitos dias de governos americanos. O homem que se recusou a se candidatar a presidente na maior nação do planeta, porque não quis se rebaixar, achando e acreditando que ser um avivadilista, um ungido de Deus, é maior, mais poderoso do que ser presidente da maior nação. Tem coisa que se aprende no joelho. Tem coisa que se aprende no jejum. Aí Ezequias provoca. A Bíblia diz que Ezequias não vai atrás de senadores. Com todo respeito, contando a história, a Bíblia diz que Ezequias não vai procurar vereadores, senado nem câmara. Ele vai provocar um culto. A Bíblia diz que ele marca um culto na Praça Oriental e quer que todo mundo vá. Como a maior autoridade, ele podia fazer isso. Quero todo mundo lá, sacerdote, todo crente lá. Qual é o culto? Qual é a mensagem? Restauração. Deus vai ter que voltar. Vai ter que ter avivamento aqui dentro. O cara era macho, senhor. A Bíblia diz que quando ele fez o culto na praça pública, então ele insultou os sacerdotes. Vou conjecturar o texto. Preciso sacudir esta cidade. Precisamos de liberdade. E para isso, temos que trazer a presença de Deus. Só um grande avivamento, só o Espírito do Senhor descendo que vai resolver isso. Eu quero saber quais são os sacerdotes que estão dispostos a se santificar comigo. A Bíblia diz que levantou-se um grupo de sacerdotes. Conte com a gente. Eu preciso de levitas, de músicos,
um grupo de levitas músicos levantaram a mão. Um grupo de pessoas levantou a mão. Aí agora ele sente forte. Quando ele encontra aquele grupo de crentes, provocadores de um grande avivamento, então ele marca o dia do culto. Quando ele sai dali, ele já manda pintar a igreja. Sai pintando a igreja, restaura a igreja. O que é que está acontecendo? Estão fazendo reforma? Mas vai ter festa, vai ter. O Espírito de Deus vai descer de novo e o avivamento vai cair. Já estamos preparados. Quando o povo se santifica, aí ele diz: agora vamos arrebentar com tudo. Dá para ouvir até hoje. Não adianta a gente sentar e falar de avivamento sem a gente renunciar a algumas coisas. Eu não vim aqui falar da história do pentecostalismo. Eu podia até falar, eu poderia falar de Atos dos Apóstolos. Mas eu vim aqui provocar você, para você não sair daqui do mesmo jeito que entrou. Os mesmos do passado, o Espírito é o mesmo. Vocês têm coragem? Tem. Contra tudo e contra todos. Para o avivamento cair, vai ter que ter limpeza aqui dentro. Mas como? Não já pintou a igreja? Não. Só pintar a igreja não vai resolver, não. A gente vai ter que subir nos montes, descer nos vales, quebrar tudo que não agrada a Deus. Vamos quebrar, meter a marreta, vamos jogar dentro do fogo. Agora os sacerdotes, até músicos que dizem que não gostam de orar, dizem, mas eu conheço o contrário. Até os músicos entraram no manto, pegaram madeira, pegaram marreta. A Bíblia diz, e eu conjecturo um pouco, agora eles sobem nos altares que o povo queimava incenso aos deuses da Síria, contra o próprio povo, contra tudo e contra todos, meteram a marreta para cima. Esse aqui não é de Deus, joga fora, quebra, joga no fogo, vai para lá, ali tem outro, joga, tudo limpo. Para Deus voltar, tem que estar limpo. Limparam, marcou o culto. No dia do culto foi tão grande que Crônica, o escritor, fez questão de registrar. Lembra daquele culto que Salomão inaugurou o santuário? A Bíblia diz que não via mais avivamento, mas Ezequias, no culto que ele promoveu, a Bíblia diz que nunca tinha visto um culto feito aquele, como desde os dias de Salomão. A glória de Deus voltou para ajudar. A glória de Deus encheu a casa. Agora o povo foi renovado, o rei foi renovado e o avivamento caiu no meio do povo. Decisões, desafios. Agora imagina, com o avivamento tudo fica fácil. É bom, é consequência, é bonito a gente pular, eu gosto de um pulinho, a gente correr, mas avivamento não é simplesmente isso. Avivamento é no outro dia a gente está disposto. Avivamento é com 3 dias a gente ainda está falando em língua. Avivamento é com a semana a gente está na mesma disposição do dia do culto. Avivamento é contínuo. Era isso que acontecia nos dias dos nossos pais. Batismo com o Espírito Santo. Não se falava em língua só no culto que era batizado. Não se falava em língua só quando estava cantando hino, não. Terminava o culto e para levar esse crente para casa dava trabalho. Dava 3 dias. Quando você o encontrava, que apertava na mão, ele, além de dizer Pai do Senhor, já disparava em línguas estranhas. Agora o avivamento caiu. Agora, me ajuda aqui no retorno um pouquinho só, por favor. A Bíblia diz que Ezequias, cheio de autoridade, o avivamento em chama, ele agora pega uma carta e envia para a Síria. Chama o secretário. Isso implica dizer que o secretário estava avivado. Chama o tesoureiro. Isso implica dizer que o tesoureiro estava avivado. Chama o outro secretário e manda levar uma carta para a Síria. E quem era o rei agora? Senaqueribe.
Quando os mensageiros entregam a carta a Senaqueribe, era uma carta de independência. Vou sintetizar. A Bíblia diz que a carta de Ezequias era desafiadora. A carta de Ezequias dizia o seguinte: Senaqueribe, nós não vamos mais pagar impostos a você. Nós temos liberdade. Quando Senaqueribe leu aquilo, ficou irado. A Bíblia diz que ele ficou arrasado, irado, e preparou uma carta devastadora e manda para Ezequias. Quando os mensageiros entregam a carta a Ezequias, Ezequias se desespera, porque o teor da carta era tenebroso. A carta de Ezequias era uma afronta à monarquia, era uma afronta a Judá. A carta de Ezequias está em Crônica. Ele mandou dizer o seguinte: a carta de Senaqueribe: Ezequias, você perdeu o juízo, Ezequias. O que é que está acontecendo? Você esqueceu quem somos nós? Você esqueceu que nós, os assírios, não respeitamos nações? Nós quebramos os deuses das nações e jogamos os seus cacos no fogo. Ezequias, eu quero saber qual é o Deus que você está confiando. Quero saber qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Te prepara, que eu vou tornar Jerusalém em um monte de monturo. Te prepara. A ameaça era tão veloz e contundente que a Bíblia diz que Ezequias tremeu, rasgou as vestes reais, jogou terra na cabeça e prostrou-se no chão. Só que o avivamento faz coisas que a gente não acredita. Em vez de ele murmurar, a Bíblia diz que ele pega a carta e leva para a igreja. Ele pega a carta, chega na igreja, joga a carta no chão. Está escrito, dobra o joelho, bota a cara em cima da carta e levanta a voz ao Deus verdadeiro. Ele começa a orar: Senhor, Tu que habita entre os louvores, olha a oração do homem. Tu que estás entronizado entre os querubins, Senhor, Tu que criou os céus, a terra, criaste o mar, tudo quanto há no universo é obra das Tuas mãos. Senhor meu Deus, no meu pai Davi, dá uma lida nessa carta para mim. Olha ela para mim, Deus, porque tudo que está nessa carta é verdade. Os assírios quebraram os deuses das nações, mas eles não eram deuses. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é o único verdadeiro varão de guerra. Dá uma olhada e me dá uma resposta. Diga para quem está ao seu lado: estude. Diga a ele: nunca pare de estudar. Mas diga a ele: nunca deixe a marquinha no joelho apagar. Ele levanta numa angústia tão grande que ele chama os mensageiros e manda ir na casa de Isaías. E olha a mensagem que ele diz: vão e diga a Isaías que é dia de angústia. Chegou a hora de dar a luz e a gente não tem força para jogar o menino para fora. Quando os mensageiros chegam na casa de Isaías, aí Deus diz: Isaías, vai com eles. Aí Isaías chega onde está Ezequias e diz: Ezequias, isso aqui é Deus, irmãos. Escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Eu vi a carta que me mostraste, e eu ali, e assim diz o Senhor: não temas, Senaqueribe, porque agora sou eu que vou colocar um anzol no nariz dele.
Eu vou colocar um freio de cavalo na boca dele e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele vem, para saber que ainda tem Deus verdadeiro dentro de Jerusalém. Em uma noite só, não precisou estratégia. Um anjo desce do céu naquela noite. Os assírios e outras nações alugadas estavam prontas para devastar Jerusalém. Um anjo só mata 185 mil soldados. A pior e a mais poderosa nação da época foi devastada. E agora, no outro dia, Senaqueribe é morto pelos próprios filhos. Imagina a potência midiática. Todo mundo temia os assírios, porque eram ferozes, matavam os seus inimigos, tirando o couro vivo, beliscando, sufocando. Agora a notícia se espalha: os assírios foram devastados. E a pergunta era: qual a nação que fez isso? A resposta era uma só: o Deus de Ezequias acabou com a raça de Senaqueribe. Agora a notícia se espalha. Agora o nome começa a soar. É aqui que está um dos maiores perigos. É aqui que está um dos maiores perigos da nossa geração. Um dos maiores perigos e uma das maiores dificuldades da nova geração é esquecer que é Deus que faz. Eu terminei o meu curso de teologia, já preguei, Jesus batizou, Jesus salvou, quebrei tudo. Não é assim? Quebrou nada. Quem quebra é Ele. A fama se espalha. A Bíblia diz que os egípcios e os circunvizinhos provocaram uma relação diplomática de novo. Mandavam os seus embaixadores para reatar o relacionamento. Quem não quer ser amigo de um crente avivado, meu irmão? Quem não quer ser amigo de uma igreja que Jesus está lá dentro? Agora, a fama, o nome, Ezequias aceita a proposta, recebia os diplomatas egípcios, mostrava a riqueza. Isaías dizia: não faz isso, rei. Não faz aliança com ele, eles te deixaram. Mas ele não deu ouvido. A coisa ficou tão séria que Isaías tira a capa de profeta e anda com as nádegas de fora por um período de 3 anos. Exposto à vergonha, ao escárnio. Depois de 3 anos ele entra em uma reunião do Egito com Ezequias, furtivamente. E já chega dizendo: escuta o que diz o Senhor Deus. Assim como eu andei esses anos com a vergonha de fora, vão ficar todos que confiam nos egípcios. Bateu a porta e vai embora. E Ezequias não caiu a ficha. O que eu acho lindo em Deus é que Deus dá corda. Ele faz a gente pensar que é alguma coisa. Vai, caba besta. Mas um dia a corda estica. E quando a corda estica, meu filho, a cara vai pro chão. Quando ele pensou que estava indo bem demais, aí Isaías registra: e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Irmãos, se você analisar a biografia de Ezequias, a história diz que ele começou a adoecer por dentro. Os seus órgãos internos começaram a se decompor.
E o hálito dele ficou insuportável. Ele agora não podia atender ninguém. Ele agora não podia receber a diplomacia vizinhas, porque o hálito era insuportável. Os seus especialistas faziam antídoto. Quanto mais ele bebia, mais fedido ficava. A doença sai para o exterior do corpo, e a pele começa a largar, e orifícios começam a aparecer. Ele ficou podre, literalmente, fedido. Isaías diz que os médicos traziam pasta de figo, faziam emplaste, colocava na ferida, mas quando arrancava, não sarava, o couro saía. O homem ficou incomunicável, podre, e trancaram-lhe em um aposento. Não dá mais. Um homem bom, mas apodreceu. Sem visitas. Nem os súditos entravam. Isaías não foi visitar o homem. E só sabe o quanto vale uma visita de um amigo. Quem já precisou dela na hora da crise. Eu estava pastoreando uma igreja de uma favela, periferia da minha cidade. Tomei posse 2 meses, fiz uma reunião de obreiros. E no final o obreiro veio me dizer: o cooperador Ferreira está doente, pastor. Tem uns 4 meses que ele não veio ao culto e está quase morrendo. E nunca mais um pastor foi lá. Depois da reunião peguei minha esposa e peguei o carro e entrei na favela. O carro não chegava na porta, deixei na rua. Quando eu desci, que vou andando para a casa dela, a esposa dele estava na área. Quando me viu, correu para dentro. Quando eu cheguei na porta, que disse: a paz do Senhor. O Ferreirinha estava em pé na sala: paz do Senhor, meu pastor. Aí eu questionei: mas o senhor não estava quase morrendo? Ele disse: estava, pastor. Mas a minha esposa entrou gritando: o teu amigo Genival está vindo aí. Aí ele disse que sentiu uma quentura e me disse: a enfermidade foi embora. Eu estou bom, pastor. E à noite estava no culto a presença de um amigo. Foi aqui que Singre falou que quando fugia de uma perseguição religiosa no Tibete, se ficasse, matavam ele. Se fugisse, o gelo, a nevasca, poderia matá-lo. Ele arriscou a nevasca. Quando anda alguns quilômetros, viu um homem caído, coberto pelo gelo, pela neve, balbuciando. Nos últimos momentos, o coração disse: ajuda ele, faz um amigo. A razão disse: não, passa direto, porque tu vai perder força. O coração venceu. Ele agachou, começou a tirar a neve de cima do homem. Quanto mais tirou, colocou o homem no ombro e saiu correndo, saiu andando com o homem na neve. Ele era andando e transpirando. Quanto mais transpirava, mais perdia força. Chegou um momento na neve que ele não aguentou mais e caiu. Só que quando ele caiu, o suor dele tinha aquecido o homem. Quando os dois caíram dentro da neve, o Singre sem força, o homem que vinha nas costas fica de pé. Agora olha para ele e diz: agora quem vai te carregar sou eu. Colocou ele nas costas e os dois saíram do outro lado. Nós estamos cheios de gente para ver os nossos defeitos. Tem como você dizer para esse crente e esse irmão que está ao seu lado: diga para ele para ver os meus defeitos. Tá assim, ó. Diga: eu preciso de um amigo para me dar uma carona quando a crise chegar. Pergunta a ele: quer ser esse amigo? Diga a ele: conta comigo. O amigo Isaías era a única esperança. E Deus manda ao Isaías visitá-lo. Podre, trancado, sem esperança. A Bíblia diz que quando Isaías chega, não dá nem a paz do Senhor.
já entra direto. Escuta o que diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. E vaza. Não faz nenhuma oração. A Bíblia diz que Ezequias só tinha uma opção. Qual era? Virar o rosto para a parede. Quando ele vira o rosto para a parede, as lágrimas não contêm. E o salmista no Salmo 56, salvo engano, verso 8, ele diz que Deus guarda toda lágrima que cai do olho do crente e guarda nenhum odre, para no dia da vagueação lembrar dela. A gente não valoriza lágrimas, mas a Bíblia diz que toda lágrima que cai do olho de um crente fiel, o anjo colhe e leva para Deus. Para quê? Deus reserva no odre, no arquivo. Para quê? Para quando o inferno, o inimigo pensar que vai destruir o crente, aí Deus olha para a lágrima, e quando ele vê a lágrima, sai de baixo. Ele chora, vira para a parede. Só foi o que sobrou. E parede fala de limite, ponto final. Acabou a história, terminou. A parede foi posta. Aí ele diz: Senhor, olhe que está no pretérito. E o pretérito está mais que imperfeito. Ele diz: Senhor, lembra do que eu fiz. Eu fiz o que ninguém teve coragem de fazer. Eu não quero morrer. Aí sobe a oração, rapidinho. Quando chega lá e Deus já manda o anjo: traz um arquivo. Quando olha o arquivo, rapaz, o cabo é crente. Provocou um avivamento contra tudo e contra todos. Provocou a descida da minha presença no meio do caos. A Bíblia diz que Isaías ainda estava no pátio, não tinha chegado nem em casa. Aí quando Deus olhou a história, grita lá de cima: Isaías! Volta lá! Mas Senhor, volta! Agora quando Isaías chega, já chega diferente. Escuta o que diz o Senhor teu Deus do teu pai Davi, meu irmão. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus manda dizer que não é o fim, não. Você não vai morrer, não. Ainda tem 15 anos para você dar glória a Ele. Ainda tem 15 anos de avivamento pela frente para você ser cheio. Pergunta para quem está ao teu lado: tem história? Diga: se não tem, começa a fazer. Porque quando a parede chegar, Deus olha a história. E quando Deus vê a história, os amigos dizem: bem, a tua hora chegou. Vê eu viajando 2 vezes por mês para os Estados Unidos, para a Europa, para o Oriente. Ninguém te segura. A minha hora não chegou agora. A minha hora chegou quando eu andava com as caixas de som dentro da cana de 50 quilos nas costas. A minha hora chegou quando eu passava 8 dias de jejum. Faça história. Faça história. O homem voltou. Diga para quem está ao seu lado: estou voltando. Veja que o impacto na vida do profeta foi tão grande, que aí ele, no capítulo 40, ele faz uso da ciência na sua época. Vejam que a ciência mostra, mesmo que Isaías não sabia, mas tinha o convívio, que a águia é uma das únicas, ou a única ave que tem a maior longevidade. Vive cerca de 70 anos.
Mas quando ela completa os 35 anos, os abutres chegam, dizendo: chegou o fim, já já a gente traga ela. Por quê? Porque as penas cresceram demais, ela já não pode voar alto. O bico cresceu, ela já não pode pegar, alimentar-se como antes. E as unhas cresceram, ela já perdeu a agilidade de pegar a presa. Aí os abutres encostam, só que ela só tem uma atitude, qual? Provocar um renovo. Se quiser continuar mais 35, tem que provocar. Enquanto os abutres cercam, ela só tem uma alternativa, qual é? Juntar o restinho de força que resta, bater asa e procurar a caverna mais alta que para se esconder. Então ela junta toda a força e faz força. A caverna que a força consegue chegar, ela se esconde. Não canta mais, ninguém ouve mais. Sumiu. Cadê o irmão? Sumiu. Desapareceu, talvez morreu. Mas quando chega lá dentro, ela está num processo de renovo. Ela começa a tirar as penas com o próprio bico. E isso não é fácil. Reconhecer os erros. Ela começa a tirar o que está atrapalhando a ela. Ela começa a renunciar à própria pena, às próprias asas. Depois que ela está limpinha, ela começa a meter o bico na parede da caverna. Pá! E isso dói até o bico cair. Depois que o bico cai, que o sangue pinga, ela começa a arranhar a caverna para as unhas cair. Ela fica pronta para voltar de novo. Só que agora tem que esperar. Não pode voar, não pode cantar, a vergonha exposta, a fome chega. E todo mundo lá fora dizendo: morreu! Quem era, hein? Aí daqui a pouco as asas começam a crescer de novo. A pena começa a cobrir ela de novo. O bico novo começa a surgir. As unhas novas começam a aparecer. Aí enquanto estão pensando que ela morreu, ela está ensaiando lá dentro como vai recomeçar. Quando ela sente que está na hora, ela salta da caverna, abre as asas, nova, fecha as asas e desce com tudo. Aí quem está embaixo, morreu. Se não conseguiu a prova, depressiva, vai suicidar, vai se esborrachar. E ela vem descendo. Antes de bater no chão, ela já começa a cantar de novo. Um cântico novo. Vai bater no chão. Antes de bater, ela dá um rasante, abre as asas e pega subindo de novo. Subindo e cantando. Subindo e cantando. Chega lá em cima, a ação de Deus, os raios ultravioleta desce e ela recebe uma descarga de poder de novo e volta como nunca foi. Eu não estou nem aí como você chegou. O propósito é voltar como antes. Para isso precisamos provocar. Estava numa sala de aula com um mestre em judaico. Me permita. E um dos alunos perguntou a ele: mestre, por que os judeus não são crentes? A sua maioria. O mestre olhou para ele e disse: um judeu só é mais crente do que a gente tudinho junto. Se você observar a promessa, a palavra, a confiança do judeu, para eles é inabalável. É aqui que Ezequias buscou força. Porque para os judeus, o avivamento, a promessa, está na medula óssea, no tutano dos ossos.
É aqui que a história dos hebreus conta que no maior e mais cruel período do cativeiro, quando morria um parente, eles não enterravam. Porque eles acreditavam que durante 3 dias, a decomposição normal não decompunha a medula óssea. Aí, como eles não podiam pegar em cadáver nem tocar, eles pagavam alguém e levavam para o vale. E o pai reunia a família. Deus tem 3 dias para trazer o avivamento. 6 horas da manhã, aqui o dia era 12 horas, 6 por 6, 6 para 6. Ele pegava a família e ia para o vale. Quando ele chegava no vale, não podia se aproximar, que a lei judaica só dava direito de 50 metros, era o máximo. Aí ele ficava dizendo para a família: é hoje, Deus vai fazer hoje. Por volta de 10 horas o corvo descia, e o pai olhava, e o corvo arrancava o globo ocular, comia do cadáver, dilacerava a massa cefálica e ia embora. 6 horas terminava o primeiro dia, o cadáver sem olho e a massa cefálica, o cérebro desmanchado. O pai olhava para a família e dizia: tem 2 dias ainda, vai ter avivamento. E ia para casa. No segundo dia, 6 horas, impreterivelmente chegavam. Quando ele chegava, ficava na expectativa: é hoje, é hoje, é hoje. Por volta de 11 horas, a águia pousava no vale. E a águia rasgava o ventre do morto, comia todos os órgãos internos, só deixava a carcaça. E o pai não podia enxortar, que não podia se aproximar de um cadáver. 6 horas, terminava o segundo dia. O pai, cheio de esperança, dizia para os filhos: ainda falta uma noite e um dia, vai ter avivamento. Quando eles iam à noite para casa, chegava a hiena. As hienas chegavam e lambia tudo que restava de putrefação. Quando ele chegava no 3º e último dia, só estava o esqueleto lá, mas estava inteiro. E se estava inteiro, a medula óssea estava lá. Aí ele dizia: é hoje. De hoje não passa. Ainda tem tutano. Quando dava por volta de meio-dia, está em Levítico, o quebrantoso descia. E o quebrantoso é uma ave de 1,5 metro de envergadura, 50 centímetros de altura, e só come medula óssea, só come tutano. O quebrantoso descia, quebrava osso por osso, comia todo o tutano e ia embora. E a Bíblia diz que com isso, o vale ia se enchendo de caco de ossos. O pai, desesperado, voltava para casa: tem mais jeito não, acabou. Acabou. E ia para casa. Ei, quando ninguém esperava mais, aí Deus vai lá no cativeiro, com todo respeito eclesiástico pela intimidade, me permita, companheiro, e diz: Ezequiel, filho do homem, vamos ali comigo. Aí Deus, em visão, pega Ezequiel e os dois saem andando no meio do vale, no meio da terra. Chega no vale, Deus para. E Ezequiel diz que Deus pôs ele no meio de um vale e fez ele caminhar em redor deles para fazer um relatório. Aí Ezequiel, quando chega com o relatório, ele diz: Senhor, são muitos e estão sequíssimos. Como era que estavam os ossos? Isso quer dizer que não havia mais tutano ou medula óssea. Aí Deus pergunta a Ezequiel: eu posso trazer avivamento para esses ossos? Na hora, na história, filho do homem, profetiza, prega a minha palavra para eles, diga a eles que eu vou trazer tendões, vou colocar nervo, vou colocar carnes, vou cobrir de pele e encher do meu espírito. Aí Ezequiel começa a gritar: ossos secos! O que eu acho lindo, lindo, lindo,
Só Deus faz isso. A anatomia do corpo humano diz que os menores ossos do corpo humano estão no ouvido. Me permita, os médicos, os que trabalham com esta área, me ajudem se eu estiver enganado. É a bigorna, o estribo, o martelo. Se o relatório de Ezequiel disse que só tinha caco, aí imagina onde estava a bigorna, o martelo e o estribo. Dá para achar lá dentro? Aí Ezequiel grita, e é a bigorna que recebe o som. Aí Ezequiel grita: ossos secos, escutem a voz do Senhor. Avivamento não vem por movimento, é pela palavra. Avivamento não, movimento é bom, mas não gera avivamento. O que gera avivamento é a genuína palavra de Deus pregada. Aí a bigorna, não sei onde ela estava, vou conjecturar, ela ouve a voz de Deus. Aí a bigorna, não sei onde ela estava, conjecturando, já manda uma mensagem para os cacos da caixa craniana. Aí o caco da caixa craniana desce para os pedacinhos da arcada dentária, e a arcada dentária dá para ouvir, começa a gritar no meio dos cacos: fêmur, tíbia, caixa torácica, o Senhor dos Exércitos está chamando, venham! E Ezequiel diz que cada osso grudou no seu osso. Como você chegou aqui? Se alguém não acredita em você, fique de pé, por favor, se você pode. Se alguém não acredita em você, não adianta esquentar a cabeça. Se aqui a situação está difícil, não adianta esquentar a cabeça. Não refuta, não retruca. Olha para quem está ao teu lado e diz: quando alguém achar que é o fim e não acreditar mais em você e tentar você parar você, não esquenta. Olha para ele e faz assim, ó. Estou voltando. Se você pode, com todo respeito eclesiástico, vira para esse crente do mesmo sexo que está perto de você, a não ser que seja parente, como eu estou aqui com o pastor. Se você pode, com todo respeito, e diga para ele: eu não estou nem aí, quero nem saber como você chegou, só quero saber como você vai sair. Pergunta a ele: tem sonhos? Tem projetos? Fica tranquilo, porque se alguém pensou que ia enterrar teus sonhos, ia enterrar nossos projetos, e que a gente ia desistir, diga: quebrou a cara. Aperta a mão dele e diga: desista não, ainda tem jeito. Abraça ele e diga: ainda tem jeito. Andaraias Rivigaio Sayo Nagirvlasei Andurmambiasei Anjigihidi Udigai cheia de gai. Amburepiasei, irmãs. Amburmaxetite Odigai Ablau. Replaisei, Janai. E de Polixite o que de Glaia sei, Anei. E é prowess. E Miguelicidor mundo vai. Ainda me que decide de novo. I'm puramente que sente de novo. Eu resta de glória. I'm protecting the riots that chapter for the wall.
Renura bachula bacate o mistério rama. And they were in the sea, and if I had the client said, or Machajavashaw. Achure maçuca na baixábia renábia siribai. Nestes últimos dias, eu estou fazendo coisas grandes sobrenaturais. E essas coisas sobrenaturais é para ser realizada no meio dos remidos do Senhor. Não temas ouvir essa palavra, porque ela está te transformando, ela está te curando da mente até a planta dos pés. Esse avivamento é para que você saiba que eu ainda sou Deus do tempo de Ezequias e que se fizer um concerto comigo, novas coisas acontecerão. Renova as tuas forças nesta palavra. E eu estou convosco por todo o tempo. Esta geração será sacudida pelo poder deste avivamento. Vidas que estão aqui serão usadas pelo poder da minha glória, e eu farei estremecer esta nação e esta terra por meio de vós, diz o Senhor desta igreja.